Fala galera do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, o capítulo sobre a colonização da América Espanhola, beleza? Colonização espanhola na América também, ou como você preferir, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre eles, mas peço para você deixar um like no nosso vídeo e também depois deixar alguma sugestão ou dúvida, beleza? Nos comentários. Então vamos lá. Esse é um capítulo rápido que nós vamos falar, ele é bem sucinto e eu não vou entrar muito não vai ser muito aprofundado esse processo da colonização, porque o objetivo aqui é conhecer as colonizações que aconteceram na América, tanto a inglesa quanto também a portuguesa e a espanhola, beleza? Então, a princípio, Cristóvão Colombo chega à América Espanhola e depois nós temos algumas excursões, né? Incursões ou até mesmo que nós podemos falar de vindas aí de outros colonizadores, de outros desbravadores para a América. Mas é importante nós citarmos aqui que os primeiros colonizadores, as pessoas que vinham para a América, ou que vinham a gente pode dizer aqui sim, que vinham para a América, os europeus que vinham para cá, principalmente os espanhóis, nesse caso, eles eram conhecidos como adelantados, eram pessoas que recebiam títulos de nobreza e que eles vinham para cá com o objetivo de explorar e também de fundar cidades e vilas, tá? Uma outra questão que é importante nós falarmos é que existem dois tipos de colonização, tá? A colonização de exploração e a colonização de... existe a colônia de exploração e a colônia de povoamento, que me machucou aqui, mas vamos lá. A colônia de exploração era uma colônia baseada aí no plantation, né, que era monocultura, latifúndio, mão de obra escrava, e sempre com a produção voltada para o mercado externo. Quer dizer o quê, professor? Sempre que nós ouvirmos falar de colonização, é porque a metrópole, né, o colonizador, ele vem à colônia, tira dali tudo que tem de bom e leva embora para a metrópole, tá? Então, um exemplo aqui é o Brasil e a América Espanhola, né, de colônia de exploração, porque foram locais que foram retirados, foram locais próprios para retirada de recursos, tá bom? E por outro lado nós temos a colônia de povoamento, que era formado por povos que migravam do seu lugar de origem por diversos motivos, problemas políticos, econômicos, religiosos, enfim. Um exemplo de colônia de povoamento é os Estados Unidos hoje, que era colônia da Inglaterra, tá bom? Então, nós temos aí Hernán Cortés e também Francisco Pizarro, que foram dois grandes desbravadores do território da América Espanhola. Um exemplo aqui, Francisco Pizarro ficou mais ao sul e Hernán Cortés mais ao norte da América Espanhola. E também é importante nós dizermos que, assim que eles chegaram, um fator de total predominância espanhola, alguns fatores, né, nós damos ao grande poderio bélico que eles tinham, né? Eles tinham muitas armas em comparação aos outros. Eles também, além das armas, eles também tinham o fator da surpresa, né? Porque alguns indígenas eles achavam que eles eram deuses, né? Divindades vindas do mar. E também nós temos a questão de saúde, porque os indígenas não estavam preparados para as doenças, vírus, bactérias que os europeus trouxeram, tá bom? Haja vista, nós estamos vivendo um momento assim de pandemia. Lá naquela época os indígenas eles não tinham nem um tipo de anticorpos que pudesse combater as doenças que os europeus trouxeram. Então esse foi um fator também que foi fundamental para a diminuição drástica da quantidade de indígenas que existiam na América Espanhola.
tá bom? Esse é um dos pontos que que é importante que nós venhamos a citar. Também é importante citarmos que, diferente do Brasil, a América Espanhola, ela trabalhou muito com a exploração dos índios, beleza? Dos nativos. Por quê? Era através de trabalhos compulsórios, dois tipos deles, mita e encomenda. A maior forma, o que eles acharam na América Espanhola muito rápido foi ouro e prata. E isso facilitou a exploração do território. Para explorar esse território, eles precisavam de mão de obra. Qual a mão de obra encontrada? A mão de obra indígena. E existiam duas formas, como eu falei, mita e encomenda. A mita, nela, né, os indígenas eram tirados das suas comunidades para trabalhar nas minas, como por exemplo a de Potosí, num prazo aí determinado. Sobre esse prazo era feito um pagamento a esse indígena, mas um pagamento irrisório, tá? Que contribuiu aí para a extinção também da população indígena. Trabalhos árduos dentro dessas minas de carvão. De carvão não, minas de ouro e prata. Uma outra forma de trabalho também era encomenda, tá? Que era a exploração dos nativos como aí servos nos campos e também nas minas. Encomendeiro, ele distribuía esses indígenas de acordo com a necessidade, com autorização do rei, né? E eles eram distribuídos e eles recebiam aí, né? Na verdade, nesse modelo de negócio, nesse modelo de trabalho, os indígenas não recebiam nada, eles recebiam sim somente a catequização da fé católica, tá? A mita e a encomenda, né, eles deviam, né, ser realizados em troca da proteção e educação cristã. Então, era dito para esses indígenas que eles estavam participando desse processo de colonização, processo de trabalho, enfim, para que eles alcançassem a salvação, né? Através dos jesuítas, que eles pregavam a palavra lá para os indígenas, para que eles se convertessem, e também através da educação e proteção, porque havia uma justificativa, né, dita que os indígenas, por eles serem inferiores, pelos europeus estarem levando a eles cultura e coisas assim como a religião, por exemplo, isso justificava a dominação deles sobre os indígenas. Também, no nosso capítulo vem falando sobre as classes sociais e quem exercia o que sobre qual. Vou até fechar aqui, tem um cachorro latindo ali, meu Deus. E aí o que acontece? Vamos lá. Sociedade colonial, a sociedade ela era dividida em algumas classes. No topo nós temos os chapetones, que eram os espanhóis, tá, que vinham da colônia para cá, e eles trabalhavam na justiça, na administração, estavam lá no topo da sociedade. E aí abaixo deles nós temos os crioulos que vêm de cria, tá? Crioulos, para os espanhóis de cria. Então, vamos colocar, é importante falar isso, né? Porque hoje em dia, né, crioulos de cria, beleza? Filhos de espanhóis. Então, os filhos dos espanhóis nascidos aqui na América eram conhecidos como crioulos. E esses crioulos eram grandes proprietários de terras, tá? E também grandes comerciantes. Então, era conhecido como crioulos. Tem um outro grupo social chamado de mestiços, que era o terceiro grupo da pirâmide social. Indivíduos, né, nascidos, filhos de espanhóis com indígenas nascidos na América. Geralmente eles eram capatazes, artesãos, administradores, mas era o terceiro nível da sociedade. No quarto nível nós temos os negros indígenas, tá? Na verdade, os indígenas vinham antes, né? Os negros vinham bem depois dos indígenas. Mas nós temos aí 4 camadas sociais. Já os negros indígenas, né, eles eram totalmente subjugados. Diferente da América Portuguesa, os indígenas foram utilizados em grande escala pelos espanhóis, tá? Então, que nós chamamos na América Espanhola, beleza?
Também existia um órgão máximo da administração, que era o Conselho Real e Supremo das Índias, que era o órgão máximo da administração colonial. E também nós temos a Casa de Contratação, que era responsável pelos negócios de arrecadação de impostos, ligação comercial da metrópole com a colônia. Enfim, e também eles organizavam a questão do Porto Único, que eram portos da onde poderiam sair embarcações para a Europa. Beleza? Então, a Casa de Contratação organizava isso. Nós temos também, que eu deixei para falar por último, que era a divisão territorial, a estrutura administrativa. Como que ela era feita? Através de 4 vice-reinos. 4 grandes vice-reinos que tinham o objetivo de melhor administrar o território, você reduzir ele em algum espaço, né? Você ter pequenas áreas onde você vai melhor administrar. E as capitanias gerais, elas existiam geralmente em locais onde estavam os portos, onde o governo controlava com a maior força, tá bom? Então, eu acho que sobre o capítulo 16, eu acho que eu consegui falar aí sobre os principais pontos, mita, encomenda, tá? Peço a vocês que façam os conceituais do capítulo 16, tá bom? E espero também ter conseguido explicar e fazer com que vocês entendam o conteúdo, beleza? Galera, olha, fiquem com Deus, até a próxima aula e valeu!